Paz do Senhor Jesus, novamente. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, do capítulo 16, versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como um homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou a Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, estamos diante da Tua palavra. Pai querido, que palavra maravilhosa que o Senhor tem reservado para nós. Pai, o Senhor chamou a Davi e da mesma forma o Senhor nos chama. Pai querido, então nós te adoramos e te exaltamos e pedimos: Deus Todo-Poderoso, fala conosco. Pai querido, usa a minha vida, Pai querido, que a minha expertise, Pai querido, agora se cale e que o teu Espírito fale. Que o teu reino, Pai querido, seja manifesto através da sua palavra agora, em nome de Jesus. Em teu nome santo que eu oro e agradeço, porque eu sei que o Senhor é quem fala neste momento. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos aqui, lendo essa palavra do chamado de Davi. Davi jovem ainda, E no começo desse texto, ainda assim está ali, o Senhor diz, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? A palavra do Senhor diz que Deus havia rejeitado Saul, porque Saul, ele não obedecia a Deus. Saul não buscava o Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Saul ali foi chamado, teve seu chamado para ser rei da nação de Israel, ele profetizou em meus profetas, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas Saul rejeitou tanto a Deus em sua jornada como rei de Israel, que o Espírito do Senhor se ausentou da vida dele, o deixou. E tudo o que Saul tinha era apenas a sua reputação.
Saiba, meu irmão, que reputação sem Deus não vale nada. O que as pessoas acham de você sem a presença de Deus não vale nada. Porque eu e você temos que ser movidos pela presença de Deus. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos ovelhas e Ele é o nosso pastor. Então Ele nos conduz. Como o próprio Davi, né, a quem nós vamos ministrar sobre hoje, escreveu no livro de Salmos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz aos pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Esse é o nosso Deus. E se nós não recorrermos a Ele, estamos destinados a ter uma vida como a de Saul. Se acharmos que a nossa reputação diante dos homens é maior do que obedecer a Deus, nós vamos falhar. Isso eu estou falando porque foi o que aconteceu aqui neste momento, pouco antes, né, de Deus enviar Samuel à casa de Jessé. Primeiro nós temos um momento em que Deus fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Saul tinha tanto medo de que a nação de Israel o deixasse de reverenciá-lo como rei, de perder a sua autoridade, de perder o seu status, que Deus ordenou que eles atacassem uma nação e destruísse tudo, e não pegasse nada, matasse a todos, até os animais, e não possuísse nada daquela terra. E Saul trouxe os animais, não matou o rei daquela nação, e por isso ele foi desprezado pelo Senhor, e por isso ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele foi lá, atacou a nação de Amaleque, venceu, como o Senhor iria dar a vitória. Era para exterminar a todos, e ele trouxe o rei Agag para que pudesse humilhá-lo diante dos seus súditos, né? Diante da nação de Israel. Trouxe os animais, e quando Samuel chega para ter um encontro com Saul e com a nação de Israel, Samuel se depara com o rei Agag e com os animais da nação de Amaleque, coisa que não era para ter sido feita. E daí quando Samuel repreende Saul, ele vem com desculpas. E eu quero dizer para você, eu sei que você já ouviu muito disso, Deus não aceita desculpas. Eu posso aceitar. Minha mãe aceitou as minhas desculpas, mas Deus não aceita desculpas. Deus aceita arrependimento, mas palavras de desculpas Deus não aceita. E Saul veio com desculpas para Samuel e disse que aqueles animais era para sacrificar ao Senhor. E Samuel diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel toma a espada e mata o rei Agag para cumprir a palavra do Senhor, o que o Senhor tinha determinado. E por causa da desobediência, não só dessa vez, como muitas outras, e porque Saul não buscava a Deus, o Senhor o desprezou e retirou dele o seu espírito. E Deus começa ali, né, desejar um novo rei, um rei que buscasse ao Senhor, um rei que honrasse a presença de Deus. E Deus encontrou um jovem chamado Davi. Um jovem chamado Davi. Na sua família havia homens mais capaz do que ele, mais forte do que ele, que tinha mais autoridade do que ele no meio da sua família. Mas Deus olhou para Davi. E Deus foi à casa de Jessé para ali ungir o novo rei de Israel. E como eu acabei de ler aqui nessa história, a primeira coisa que Samuel fez ao
se encontrar com Samuel foi santificar, né? Ele os convidou para sacrificar ao Senhor e disse, no versículo 5 do capítulo 16, respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Samuel disse para Jessé, santificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Andar na presença de Deus não é de qualquer maneira. Prestar um culto a Deus não é de qualquer maneira. Nós temos que nos preparar para isso. Santificar não é sermos santos, né, com a auréola na cabeça. Não, santificar é nos separar para Deus. E Samuel ali naquele momento disse, olha, vamos nos separar para um culto ao Senhor. Vamos nos separar para o sacrifício ao Senhor. Para o momento de adoração a Deus. E isto não muda nos dias de hoje. Eu e você temos que nos separar para Deus. Temos que ter uma vida separada para Ele. Temos que entender que existe um momento que é só de Deus e ninguém pode roubar Ele. E esse momento se chama a sua e a minha adoração, o nosso compromisso com o nosso Deus, e ninguém pode roubar este momento de adoração na sua vida. Você tem que sim que entrar no secreto do seu quarto e adorar ao Senhor. Você tem que sim que meditar na palavra de Deus e ali buscar os conselhos do Senhor, porque Ele está desejoso para te aconselhar, para te dar as melhores respostas. Era esse o desejo que Ele tinha para com Saul, e esse desejo não mudou nos dias de hoje. O desejo do Senhor é que eu e você, como seus filhos, possamos nos achegar diante dele e falar, meu Pai, me ensina, me orienta no que eu devo fazer. Qual é o melhor caminho que eu devo tomar, Senhor? Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Mostra-me, ó Pai querido, mostra-me, Senhor, qual deve ser a minha postura para realizar os meus sonhos, para realizar aquilo que eu tenho planejado diante da presença do Senhor. É esse o desejo de Deus. Então você tem que sim se separar para Deus, para poder ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você não se separar, você não vai poder ver a Deus, não vai poder ouvir Deus, não vai poder ser guiado por Deus. Porque para viver os planos de Deus e para viver a manifestação do poder de Deus, temos que nos separar diante do Senhor. Temos que nos santificar diante dele. Temos que buscar o seu reino até que ele venha. Irmãos, não há tempo de sermos como Saul, negligentes. Temos que começar a buscar o Senhor até que ele venha e se manifeste sobre nós. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Diz isso na palavra do Senhor, no livro do profeta Oséias. Diz, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover sobre a terra. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e se manifeste sobre nós e traga a sua bênção, a sua presença sobre as nossas vidas. É tempo de se santificar. A primeira coisa que você tem que entender é que a sua vida tem que ser separada para Deus, porque a palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você é povo de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, você é nação santa, você é raça eleita, você é sacerdócio real do Senhor. Você tem que se separar para Ele. Você tem que se separar para o seu Deus. E foi a primeira coisa, a primeira atitude que Samuel teve. Dizer, olha,
santifique, santifique, vamos nos santificar. Vamos nos separar para Deus, porque agora nós vamos celebrar diante da presença dEle. E após isso, diz a palavra do Senhor, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E depois disso, entra todos os outros 7 irmãos de Davi. E Samuel ficava sempre na expectativa, né? Se não é este, é o próximo. Mas Deus diz uma coisa, que ele não vê como o homem vê. Os filhos de Samuel, eles eram robustos, eles eram fortes, eles já tinham ali os seus 3 primeiros irmãos que são citados, eles já faziam parte do exército do povo de Deus, ali de Israel, já guerreavam, né? Já enfrentavam os inimigos da nação de Israel em batalhas, já tinham autoridade ali na sua casa, na sua família. Mas não era este a quem Deus estava procurando. Porque Deus não está à procura do seu talento, ou da sua aptidão, ou da sua força. Deus não está atrás do seu intelecto, da sua inteligência. Deus ainda procura saber o que está nos corações. A palavra do Senhor diz que eles são dos corações. Deus não está preocupado com a sua inteligência, o seu raciocínio, não. Deus está preocupado com o que há no seu coração. Porque o nosso Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações. A palavra do Senhor, Salmo de Davi, diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu deitar esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Parte do Salmo 139. De um Deus que nos conhece, um Deus que sonda os nossos corações, os nossos caminhos. E Deus não está à procura dos seus talentos. Se fosse assim, Deus só chamaria para si os melhores, né? Mas não. Deus te torna o melhor, porque em você Ele coloca o seu Espírito. Deus te torna o melhor naquilo que você faz, porque em você Ele coloca o seu Espírito. Então Samuel viu passar os 7 irmãos de Davi, e ele diz, né? Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel, acabaram os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Irmãos, a minha família se reunia diversas vezes, né, nos domingos, ou para celebrarmos o Natal quando éramos criança.
E é interessante que na mesa sentavam os adultos. Né? Na mesa sentavam os adultos e as crianças iam procurando seu lugarzinho. Né? Tinha o sofá, não cabia no sofá, sentávamos no chão. Né? Mas fazíamos a nossa refeição. Mas na mesa sentavam aqueles que eram mais velhos. E aqui Jessé diz, olha, eu tenho ele diz, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. E Davi, ele se enquadrava ali como quando nós éramos criança. O mais jovem, né? Aquele que ainda estava cuidando das ovelhas, né? Cuidava das coisas, recebia ordem de todo mundo. Passava o irmão, faz isso, faz aquilo. E talvez o menos apto para se tornar um rei. Só que Davi, ele cuidava das ovelhas. Mas enquanto ele cuidava das ovelhas, ele meditava na palavra de Deus. Enquanto cuidava das ovelhas, Davi tinha relacionamento com Deus. A prova mais preciosa que nós temos de que Davi tinha um relacionamento com Deus enquanto cuidava das ovelhas é que os seus ofícios, né, quando ele era pastor, ele usou a sua experiência como pastor para escrever talvez o salmo mais conhecido, ou o segundo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. Onde ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ofício de Davi, pastor. Ele cuidava das ovelhas. Ele sabia todas as necessidades das suas ovelhas. E ele sabia que o seu Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, cuidava dele da mesma forma que ele cuidava com zelo das suas ovelhas. Quando havia ferida nas suas ovelhas, Davi derramava óleo. E o que ele diz? Unge a minha cabeça com óleo. Porque ele sabia que quando ele estivesse ferido, era necessário que o Senhor derramasse do seu bálsamo para curar os seus sentimentos, para curar a ferida que estava no seu coração, para curar a ferida que estava em seu corpo. Ele sabia que da mesma maneira que ele cuidava das suas ovelhas, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso cuidava dele. Davi, ele olhava para o seu ofício, para as suas profissões, né? Ali como homem, e olhava para elas e falava assim, Deus cuida de mim da mesma forma. Deus zela por mim. Da mesma forma que eu levo as ovelhas para os pastos verdejantes, o Senhor me alimenta, não me deixa nada faltar. Davi tinha comunhão quando ninguém tinha comunhão com Deus em sua família, porque achavam-se capazes, porque achavam-se ali que tinham sabedoria, porque eram valentes, era disso que eles precisavam. Davi, ele sabia que a sua humildade diante de Deus era que tinha retorno para a sua vida. E Davi se entregava ao Senhor, cuidando das ovelhas. Davi, homem de Deus, ele foi achado rei quando nem os seus familiares achavam que ele era importante para se assentar à mesa. Davi foi achado rei enquanto nem o seu pai achava importante se assentar à mesa quando o servo de Deus estava em sua casa. E diz a palavra do Senhor: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse ao Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meu irmão, quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Você é a pessoa de boa aparência, de grande sabedoria? Ou você é aquele que busca ao Senhor? Você é aquele que, enquanto todos estão tentando aparecer para que o Senhor o note, você é aquele que está no secreto buscando a face do Senhor? Irmãos, aqueles que são chamados para grandes obras na presença de Deus não são aqueles que estão em evidência,
diante do mundo, mas aquele que está em evidência diante de Deus, prostrado em sua presença, dentro do seu quarto, orando, meditando na palavra de dia e de noite. É daquele que adora ao Senhor, que reconhece o Senhor em todas as coisas. Davi reconhecia o Senhor em todas as coisas. O Salmo 23 é a prova viva disso. Salmo 23, outro salmo de Davi. Eu acho importante na sua jornada, Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, e deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. O Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo de Davi. De glória e de honra coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Poder e autoridade que foi derramado sobre Davi como novo rei, no momento certo, na hora certa. Mas, aqui neste momento dessa palavra, Davi estava ali buscando ao Senhor, honrando ao Senhor, servindo ao Senhor. No campo, aonde ninguém via. No campo, aonde não era tão importante. Talvez fosse o ofício menos interessante para se fazer na casa de Davi. E Davi aproveitava cada momento para buscar ao Senhor. Você pode estar hoje pensando: eu tenho tanto talento e não tenho feito nada para Deus. É porque Deus não quer o seu talento, Ele quer o seu coração. O seu talento, Deus, Ele usa, Ele pode ampliar, Ele pode moldar o seu talento, mas hoje Ele não quer somente o seu talento, hoje Ele quer o seu coração, porque o seu talento depois Ele vai usar de forma maravilhosa. Mas se o seu coração não estiver nele, se o seu coração não estiver em Deus, Deus não vai usar. Meu irmão, hoje é dia de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre a terra. Hoje é dia de dizer: o meu coração pertence a Ti, porque é isso que Deus está procurando. E o coração que Deus procura é um coração que o honra, que o busca, que o adora. É um coração que se arrepende, é um coração que sabe se quebrantar diante dEle. Deus nos chamou, Deus está nos chamando da mesma forma que chamou Davi. Ele tem o óleo preparado para derramar sobre as nossas cabeças, mas não é o seu talento que importa diante de Deus. O que importa é o seu coração. Deus não vê como um homem vê. Deus sonda os corações. Ele te sonda e conhece, sabe quando você assenta, quando você levanta, quando você o busca ou quando você deixa de buscá-lo. Comece a buscar a Deus no oculto e Ele fará você aparecer diante dos homens para honrar o nome dEle, para anunciar a sua obra, para ver o ministério de Cristo operando através da sua vida.
Davi foi chamado aonde ninguém o reconhecia. Você está sendo chamado hoje. Hoje Deus te chama. Hoje Deus pede para que você venha na presença dele. Hoje Deus pede para que você venha na presença dele, para que ele derrame sobre sua cabeça o óleo precioso, o Santo Espírito do Senhor. E olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo 13: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Hoje o Senhor, que sonda o seu coração, deseja derramar sobre a sua cabeça o óleo precioso, o azeite do Senhor, a unção do Espírito do Senhor. Ele deseja que hoje, nesta noite, o Santo Espírito do Senhor faça parte da sua vida e da sua história. E isso é que vai fazer a diferença. Não são os seus talentos que vai fazer a diferença. Não é o seu conhecimento, a sua sabedoria. Não é a sua força, não é o seu vigor. O que vai fazer a diferença em sua vida é porque o Espírito do Senhor estará sobre ti. E esse Espírito, o qual a palavra do Senhor diz que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, ele habitará em você. Estará contigo para sempre. Ele é o Consolador, mas Ele também é aquele que te faz e te conduz a cada dia para Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que nós clamamos Abba Pai através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que nos conduz a clamar Abba Pai, Paizinho. E é esse o desejo de Deus hoje, nessa noite. Derramar sobre a sua cabeça o óleo precioso, o Espírito do Senhor, para que você ande com Deus, para que você ouça a voz de Deus, para que você seja guiado por Deus, para que você comece a executar as obras de Deus, para que você imponha as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados. Nesse dia, neste momento, o Senhor deseja te usar a partir deste momento, porque o seu coração está ligado nele, porque o seu coração está voltado para ele. E daí diz a palavra do Senhor que depois que ele vai derramar o seu Espírito sobre você, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Deus te chamou para executar a obra dele. Ele não necessita do seu talento. O que ele necessita é do seu coração voltado para ele, para fazer a sua obra, porque ele vai agir através do seu Espírito que habita em você. É o momento de buscar ao Senhor, como Davi buscou, aonde ninguém achava importante, que nem esperavam para que se assentasse à mesa. Mas Deus estava ouvindo o clamor, a oração. Deus estava ouvindo Davi falando: o Senhor cuida de mim da mesma maneira que eu cuido das minhas ovelhas. O Senhor unge a minha cabeça com óleo de alegria. O Senhor prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Certamente habitarei na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Leva-me aos pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Davi estava na presença de Deus, e por isso ele viveu o melhor de Deus em sua vida. Ele teve a unção do Espírito de Deus sobre ele. Irmãos, nada vale neste mundo como Saul tinha tanta ambição na sua reputação. A palavra do Senhor diz que não havia quem se comparasse com Saul em estatura, em beleza, em formosura na nação de Israel.
Não havia homem mais poderoso em Israel porque ele se tornou rei. Ele gostava do seu status. Era o seu orgulho. Mas Deus fez o seu reinado ruir. Deus fez o seu reinado ruir por causa da desobediência, porque não o buscava, porque não o zelava por ele, e levantou a Davi, porque Davi, ali no campo, onde ninguém dava valor, ele buscava a face de Deus. É tempo de buscar ao Senhor até que ele venha. É tempo de buscar ao Senhor, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha e transforme as nossas vidas, para que o Senhor que sonda os corações possa nos encontrar da mesma maneira que encontrou a Davi, com o coração disposto a lhe obedecer, a honrar o seu nome em todo e em qualquer lugar, sem se preocupar com o que vão pensar de nós ou qual é a reputação que temos, porque vamos levar o nome do Senhor conosco. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, buscamos a Tua face, a Tua presença agora, Deus Todo-Poderoso, e pedimos, enche-nos do Teu Espírito Santo, guia-nos, ó Pai querido, pelas veredas da Tua justiça, nos direciona e nos impulsiona, ó Pai querido, a seguir, ó Pai querido, a Tua presença, a buscar a Tua face, a andar no Teu Espírito, a ouvir a Tua voz e dizer, sim, Senhor, vamos fazer conforme a Tua vontade, ao meditar na Tua palavra e buscar em Tua palavra e ter as revelações que o Senhor tem para nós, Pai querido, porque o que nós queremos neste dia em diante, Pai querido, é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque é isso que faz a diferença no meio, Pai querido, da humanidade. Homens cheios da presença de Deus, que andam, Pai querido, e ministram em Teu nome, que servem a Tua presença, que anunciam o Teu poder, que vive a Tua glória, Pai querido, e que não busca a glória para si, mas busca a glória de Deus, para que ela seja manifesta dia após dia. Deus, usa-nos, ó Pai querido. Usa-nos, ó Pai querido, em nossos lares, em nossas casas, na nossa família. Usa-nos, ó Pai querido, nas reuniões com os nossos amigos, ó Pai querido, em nosso trabalho. Pai querido, envia pessoas, ó Pai querido, necessitadas da Tua presença, para que possamos anunciar o Teu reino, para que possamos proclamar a Tua verdade. Pai querido, que possamos sair, ó Pai querido, após esse culto, Pai querido, cheios do Teu poder, da unção do Teu Espírito, que possamos viver o que está escrito em Marcos 16, impor as mãos sobre os enfermos e ver eles serem curados em nome do Senhor Jesus. Deus, nós proclamamos o Teu reino, a Tua glória, e clamamos ao Senhor, vem, Senhor, vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como nos céus. Necessitamos de Ti, ó Pai querido, porque queremos ser usados por Ti, e queremos, ó Pai querido, ter aquilo que faz a diferença em toda a humanidade, que é o Espírito do Senhor habitando sobre as nossas vidas. Unge-nos, ó Pai querido, com o Teu óleo precioso. Derrama sobre as nossas cabeças poder e autoridade, no nome de Jesus. É dessa maneira que vamos andar e viver, porque só Tu és o Deus das nossas vidas. É em Teu nome santo que eu oro, Jesus, e agradeço, porque Tu és o meu Senhor. Aleluia. Usa-nos, Deus. Usa-nos, ó Pai querido, nessa geração, porque o Teu Espírito habita em nós. Que Ele fale, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir diante da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Que você possa viver essa palavra. Não se preocupar com status, mas se preocupar em ter o Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque o nosso maior talento é ser filhos de Deus e usados por Deus e pelo Seu Santo Espírito. E por Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus.